Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje eu venho trazer mais uma dica de prova para vocês. Bom, a dica de hoje tem a ver com a dica do vídeo passado, onde eu mostrei para vocês como resolver uma equação de segundo grau, tipos específicos de equações de segundo grau utilizando soma e produto, que nada mais é que uma relação entre os coeficientes e as raízes da minha equação. Nesse caso aqui os coeficientes são a, b e c e as raízes eu chamei de x', x duas linhas. Ok? O legal desse método é que não se restringe apenas a equações do segundo grau. Isso também pode ser expandido para equações do terceiro, do quarto, do quinto, do grau que for desejado. Eu tenho relações entre os coeficientes e as raízes de um polinômio de qualquer grau, certo? Essas relações, para quem não sabe, dá-se o nome de relações de Girard, ok? Bom, olhando para essa equação de segundo grau aqui e as suas relações, trago agora uma do terceiro para a gente poder comparar aqui e ver qual a semelhança e qual a diferença. Bom, numa do terceiro grau eu tenho obviamente três raízes, certo? Primeira relação é essa aqui que está aqui abaixo, onde eu tenho uma soma que é menos b sobre a, né? Idêntico aqui, a diferença é só que aqui eu tenho uma terceira raiz, ok? Outras relações estão aqui. Aqui é a do produto, semelhante também a do produto aqui, e apareceu uma nova no meio, né? Repara que da soma é idêntica, muda só que tem uma raiz, mas o resultado aqui dá o mesmo. No produto, antes era o que? C sobre A, agora é menos D sobre A. Por quê? Porque o D agora é o termo independente, né? O C já está acompanhado aqui com X. Minha equação agora é maior. E o A sempre sobre o A, que é o primeiro. E aparece um menos aqui. Depois a gente vai entender por que esse menos aí, tá? Quando o quarto, primeira relação, sem muito segredo. Agora eu tenho outra raiz aqui diferente dessa do terceiro, né? O resultado aqui também dá o mesmo, menos B sobre A. Beleza? Agora eu tenho mais outras duas relações aqui no meio, para poder chegar no produto. E o produto agora voltou a ser positivo. E não é mais D, é E, que é agora quem é o termo independente da vez. Sobre A, sempre sobre A, que é o primeiro termo aqui. Primeiro coeficiente. Ok? Bom, agora vamos entender qual a lógica disso aí. Por que, né, que eu tenho relações, mais ou menos relações dependendo do polinômio, né, dependendo do grau do polinômio. Como é que são definidas essas relações? Bom, de maneira bem simples, essas relações são definidas como sendo a combinação das raízes somadas. Como assim essas combinações? Aqui, na do segundo grau, eu tenho quantas raízes? Duas, então eu só vou ter duas relações. Do terceiro grau, eu tenho três, então três relações. Do quarto, tenho quatro. Um, dois, três, quatro. Se fosse do quinto, teria cinco relações. Certo, já me diz alguma coisa isso aí. E no caso das combinações, o que é que eu tenho? Aqui eu só tenho duas raízes, então primeiro eu tenho uma a uma combinada. Depois eu somo essas combinações. Na segunda relação, duas a duas combinadas. Né? E parou por aqui, porque nesse caso aqui eu só tenho duas raízes. Na do terceiro, primeiro eu tenho uma a uma combinadas. Depois eu tenho duas a duas. Repara que são todas as combinações possíveis. Aqui são três raízes, então eu tenho primeiro um com dois, o 2 com 3 e o... Perdão. O 1 com 2, o 1 com 3 e o 2 com 3. Pronto. Tá aqui todas as combinações possíveis, duas a duas para três raízes. E por fim, eu tenho as combinações 3 a 3. E aí para por aqui, porque eu só tenho três raízes. Na do quarto, 1 a 1. Depois somados. 2 a 2. Né? Depois somados. 3 a 3. 3 a 3. E 4 a 4 e para por aqui, porque eu só tenho quatro raízes, ok? Bom, deu para sacar mais ou menos qual a ideia aí. Combinações das raízes. Todas as combinações possíveis, tá? Vê aqui, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. Né? Se eu for, por exemplo, e 3 com 2, por que não tem 3 com 2? Porque 3 com 2 já é essa daqui.
certo? Ah, porque não tem 3 com 1. 3 com 1 já é esse daqui, só está na ordem diferente. Mas aqui é uma multiplicação, então mudar a ordem não altera. Eu escrever 3 com 1 aqui na frente seria o mesmo que escrever isso aqui, não pode repetir, tá? Então a lógica é essa, combinação das raízes. Esse lado aqui esquerdo da equação. E o outro lado, esses coeficientes aqui, como eu vou saber quem usar aqui desse outro lado? Qual é a lógica? Bom, a lógica também é simples. Vem para cá por caso mais simples. Sempre é menos b sobre a, percebe? Toda vez o primeiro, a soma das raízes é menos b sobre a. Sempre menos b sobre a, que é da onde eu vou começar, da onde eu vou partir as minhas relações. Bom, b é o segundo coeficiente. A é o primeiro. Sempre eu vou colocar o primeiro embaixo aqui, tá legal? E eu começo com menos. E aí eu vou só alternando e mudando de coeficiente para o coeficiente que está logo à direita. Por exemplo, aqui é menos b sobre a. Depois já é mais, eu alterno o sinal. Já não é mais menos, é mais. C sobre o a. Se tivesse outro, ia ser menos o outro que viesse aqui sobre o a. Como assim? Vamos pegar o maior de todos, para a gente entender aqui, do quarto. O maior que eu fiz aqui, né? Obviamente não é o maior de todos. Começou com menos b sobre a, menos b, b é o segundo sobre o primeiro. Começa com menos. Depois eu troco o sinal, vou para mais. Agora troco o coeficiente também. É o c sobre, sempre sobre o a. C sobre o a. Agora eu troco o sinal de novo, volta a ser menos. Próximo coeficiente quem é? D. Sobre quem? Sempre sobre o a. Certo? E aqui volta a ser positivo, ó, sempre alternando os sinais. Agora positivo é sobre quem? Sobre A, sempre sobre o A, é sobre A. E assim sucessivamente. Então, qual a ideia? Aqui as combinações somadas, primeiro 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, certo? E aqui sempre essa ideia. Pega o cara daqui e começa com menos B sobre A. E aí, toda vez que eu passar para cá, vem o outro aqui e eu alterno o sinal. Sempre sobre o A. Mudei de coeficiente, alterno o sinal. Embaixo sempre vai ter o A. Beleza? Vamos agora para uma questão que eu posso usar relações de Girard e ela sair bem mais fácil. Certo? Bom, trouxe aqui uma questão do IFAL. Uma questão bem antiga já, de 2007. Né? Nem se chamava IFAL ainda, era antigo Cefet, famigerado Cefet. Onde a questão diz o seguinte: sabe-se que a unidade é a raiz dupla do polinômio p de x, x ao cubo menos 4x² mais 5x menos 2. Assim sendo, marque a alternativa que representa a outra raiz de p de x. Ou seja, eu tenho um polinômio do terceiro grau, ou seja, ele tem 3 raízes, onde eu já tenho 2 e quero achar outra. Ele já me dá 2 aqui. A unidade, que é a unidade, número 1. Coloquei aqui para ficar mais fácil. É raiz dupla. O que quer dizer raiz dupla? Raiz 2 vezes, certo? O 1 é raiz 2 vezes desse polinômio aqui. Eu já tenho 2, quero achar a terceira. Beleza, vamos para a solução. Tem aqui as alternativas. Solução. Sendo x1, x2, x3 as raízes, né, de p de x, tem 3 raízes, posso dar esses nomes a elas. E também chamar x1 de x2, que é igual a 1, sem perda de generalidade. Ora, o 1 ele é raiz 2 vezes, então o 1 posso fazer aqui sendo igual a x1 e x2. Temos que a equação I, aqui a primeira relação, lembra da soma das raízes, sempre começa com menos b sobre a, x1 mais x2 mais x3 igual a menos b sobre a. Reescrevi aqui o polinômio para identificar os coeficientes, substituo aqui, x1 e x2 eu chamei aqui de 1, que era a raiz que eu tenho, né, raiz dupla, 1 mais x3, que é quem eu quero achar, outra raiz, igual a menos da fórmula, não esquece, b, que é o menos 4, não esquece também do outro menos aqui, dividido por a, que nesse caso aqui é 1. Beleza? Então, 1 mais 1 dá 2, mais x3 igual a menos com menos dá mais 4, dividido por 1 dá o próprio 4. Passando esse 2 para cá, subtraindo, 4 menos 2 dá o 2. Então, x3 dá igual a 2. Certo? Legal? Legal, né? Tá aí a raiz que eu estava procurando.
x3 igual a 2, letra B aqui, que é a alternativa certa. É isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado alguém com essa dica. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo, que eu vou ler e vou responder. Sugestões também, pedidos, fiquem à vontade, tá? E valeu por terem assistido até aqui e até daqui a pouco.